Agora vamos falar um pouquinho sobre tratamento, porque não basta apenas interromper essa questão de compulsão da pessoa, sim, né? Que de repente pode acarretar um outro tipo de problema, depressão, sim, enfim, essa pessoa fica recolhida em casa, não quer falar com ninguém. Como é que é feito o trabalho em relação a isso? Ronaldo, eu achei muito sábio da sua parte falar essa questão de parar, de só tratar a compulsão. Nós temos que lembrar, como eu falei, que a compulsão ela é um sintoma de algo que não está bem resolvido. Se você for tratar apenas esse sintoma em si, esse sintoma tende a se deslocar para outros. Aconteceram casos, por exemplo, vou citar até caso clínico, de um paciente que eu atendi com algumas fobias, né, fobia aérea, e de repente ele foi fazer um tratamento apenas medicamentoso. Claro que às vezes o medicamentoso é importante, mas não apenas isso. Então ele tratou aquela questão. Só que algum tempo depois ele desenvolveu o alcoolismo, né? E a partir disso ele também tomou remédio, mas ele procurou ajuda psicoterapêutica. Então, o que nós entendemos? Que aquele deslocamento de sintomas tinha alguma coisa ali que não estava bem resolvida. Depois de uma profunda avaliação com o paciente, deu para a gente perceber que, por exemplo, emocionalmente dele estava muito ruim devido a um problema financeiro que ele estava passando. Só que, como eu falei, ele tinha a compensação, né? Então, tem a compensação num sintoma, a compensação em outras, e aí vai só se deslocando. Então, é importante, em alguns casos, o trabalho multidisciplinar, né? Então, o trabalho psicoterapêutico para entender a origem do sintoma, o trabalho com a intervenção química, que pode ser com o psiquiatra, para trabalhar o sintoma em si e muitas vezes até a internação. É um trabalho realmente em conjunto. Medicamentos, no caso, chega a resolver? Ou... Sim, como eu falei, ameniza, né? Então vamos imaginar que a pessoa é extremamente ansiosa e ela alivia aquela sensação de ansiedade através da compra. Então, muitas vezes ele precisa tomar um ansiolítico, um remédio para combater essa ansiedade, mas entender aonde gera essa ansiedade, qual que é a vertente que promove aquele comportamento. E tem gente que, já falando de medicamento, né, que tem uma coisa assim com a questão de saúde, né? Uhum. Tanto do lado positivo, né, para se cuidar, quanto do lado negativo, né? Está sempre achando que está com algum problema e sempre vai em busca de algum remédio. Sim. Muitas vezes, até, Ronaldo, normalmente essa pessoa tem uma fragilidade emocional, uma baixa autoestima e se sente só. Sim. E ela promove a seguinte crença: se eu adoecer, uma crença inconsciente, obviamente, se eu adoecer, se eu me fragilizar, as pessoas vão me perceber. Então, ela é como se ela quisesse inconscientemente ter algum tipo de doença. Por quê? Na crença dela, se eu ficar malzinha, o meu marido vai me olhar, ou os meus filhos vão voltar o olhar para mim, entendeu? Então isso acontece. É uma carência, né? Exatamente, a carência afetiva, é a autoestima, entendeu? A pessoa quer chamar atenção. Exatamente. E muitas vezes consegue, né? Porque assim, você toma algum remédio, na nossa educação, na nossa cultura, tomou remédio que não está bem, então volta a atenção. Só que olha o problema, a pessoa que voltou a atenção está reforçando o pensamento dele. Então, opa, eu tomei o remédio e o meu marido olhou para mim e ficou preocupado, que bacana, vou continuar. Claro que ela não tem essa racionalidade, mas fica um movimento ali inconsciente que promove esse ato. Sim. Né? Tem pessoas também, doutor, aí, fugindo um pouquinho desse assunto da compulsão, né, aproveitando a presença de um profissional, psicólogo, você conversa com uma pessoa, de repente você telefona para alguma pessoa e a pessoa já fala, como é que você está? Tudo bem? Não, estou mal, estou com dor. Todas as vezes que você liga, a pessoa nunca diz, nossa, eu estou sensacional, uma segunda-feira linda, um sábado maravilhoso, não, sempre reclama de alguma coisa, né? Talvez seja também a ausência de alguém para conversar, né? Essa questão da carência, acho que pesa muito nisso. Sem dúvida. Né? E você sabe que eu sempre oriento os meus pacientes, Ronaldo, eu acho que assim, nós temos sempre duas portas, né? A da felicidade e a da tristeza. Então nós podemos ficar sentados e, como você falou, lamentar, o dia está ruim, o céu está horrível, etc. Mas nós também podemos correr atrás. Eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, ficar sentado dependendo da sorte, não vai ocorrer nada. E tem um exemplo clássico que eu uso na minha sala. Se você estiver bem e você ver um sol, você vai falar, nossa, que dia lindo, que sol maravilhoso, e aquilo te gera até uma reação física e química muito positiva. Agora, se você estiver mal e você ver o mesmo sol, você vai falar, nossa, que dia horrível, hoje eu vou transpirar demais, vou me cansar. Então, assim, depende muito do que você está promovendo. E claro, é muito simples o que eu estou falando, mas às vezes é difícil esta prática. Mas se a pessoa tem dificuldade, Ronaldo, está se percebendo lamentando, fragilizado, entristecido, cabe uma ajuda, porque qualquer um pode ser feliz. Depende do seu esforço para buscar.
Né? Então, no caso da compulsão, então vamos colocar assim, cura, né? A pessoa pode voltar, depois de um tratamento com o profissional, a conviver normalmente com a sociedade, sem ficar gastando dinheiro à toa. Certamente, Ronaldo. Eu falo até para as pessoas que sofrem desse tipo de comportamento, desse sintoma, certamente um bom tratamento vai reverter essa situação. Ok. Bom, eu agradeço a tua presença. Tem algum contato, algum recado que queira deixar no final? Fique à vontade. Claro, queria primeiramente agradecer e quem tiver alguma dúvida tem o meu site www.alessandro.viana.com.br ou o telefone do meu consultório 5562-8086, 011. Muito obrigado. Legal. Alessandro, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu quem agradeço. Ok. Nós conversamos hoje aqui no Análise Direta com o Dr. Alessandro Viana, psicólogo, falando um pouquinho sobre compulsão, né, tirando as nossas dúvidas, deixando você aí de casa muito bem informado sobre este assunto. Muito obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Até o próximo Análise Direta. Até lá.